Fala, sucesso! Mais um super vídeo e agora você vai entender a vida cronológica de Balaão. E aí você vai entender, falei, Balaão. Aí você vai falar assim, agora tô começando a entender como que funciona. Quem foi esse falso profeta que não era um falso profeta? Literalmente é isso. E tá aí a capa, olha aí, ó. Tá, gente, ó, a capa eu coloquei agora. Cronologia de Balaão. E a gente vai começar agora a falar sobre a cronologia de Balaão para você entender esse cenário que, para mim, quem foi Balaão? Balaão, ou Bilam, né? Como que diz. Primeiro, tá aqui, ó, o rei de Moabe, Balaque, ficou apavorado. Por quê? Porque Balac tava vindo ali. Gente, tá começando a vir um punhado de gente aqui, um grupo de pessoas aqui. Lembrando que o povo de Israel tinha ficado 40 anos no deserto. Ainda não eram judeus, ainda os judeus estavam. Era uma tribo que estava dentro. Hoje, todo mundo, depois da Babilônia, todo mundo israelita virou judeu. E aí eles estavam 40 anos no deserto e ele já estava começando a falar: agora está na hora de a gente conquistar a terra prometida. E aí, qual terra que eles foram? Para a terra de Moabe. E aí tinha Balaque, o rei Balaque. E o rei Balaque, ele tinha o quê? Ele mandou chamar, ele mandou chamar, ele viu, ficou desesperado, cara, eu tenho que chamar um feiticeiro, um cara que consegue, quando ele amaldiçoa, todo mundo é amaldiçoado. Se ele abençoa, a pessoa é abençoada. Então, ele tinha um poder. E aí, Balaão, o profeta de aluguel, foi chamado por Balaque. Quando ele ficou sabendo de Balaque, ele falou assim: meu Deus do céu, eu tenho que tomar cuidado. E conta-se, se eu não consigo ganhar uma guerra. Agora, olha isso aqui. A fala dele era assim: se eu não consigo ganhar essa guerra contra o povo de Israel de uma forma natural, de uma forma natural, eu vou agora partir para o lado sobrenatural. E quem é que poderia fazer isso? Balaão. Literalmente foi isso. Então o que, que acontece? Pela tradição oral, Balaque também mexia com feitiçaria. O rei Balaque. Só que o seu nível não era tão alto quanto o de Labão. De Balaão. Labão. Sempre tem Labão, Labão. Então ele falou assim: peraí, eu sei um tipo de algumas mágicas. Só que existe alguém ali que ele consegue, além de ter mágica, ele consegue ter acesso ao Deus Supremo. Isso tem um peso muito, muito grande. Aí ele mandou chamar Balaão, que ele era filho de Beó, que estava em Petor, perto do rio Eufrates ali, só para ficar mais fácil. Aí em Números 26:6 mostra que Balaão era bom no que fazia. Ele, ó, o histórico profissional era impecável. Aí Números 22:6 aqui mostra que Balaão era bom no que fazia. Falou, ó, a gente sabe que quando você abençoa um povo, ele é abençoado. E quando você amaldiçoa, ele também é amaldiçoado. Então, o histórico profissional de Balaão era muito alto. Essa passagem bíblica mostra que existe magia e que existe feitiçaria e que pode afetar esse mundo. Sabia disso? Então, quando você vai estudar a história, por que que Balaque foi chamar Balaão? Porque sabia que, pelas formas, que existe um povo que veio aqui agora, ele nem fala o nome do povo. Tem um pessoal aí que vindo aí agora que é muito mais numeroso que eu. E eu sei que, pela forma natural, eu não consigo. Existe só uma forma. A forma sobrenatural. E a pergunta é, como que o judeu vê isso? Que é a feitiçaria. É importante você entender isso. A Torá oral, na tradição, seja no Talmud, seja na Midrash, seja no Zohar, que são trata esse tema com gravidade e com muita seriedade e de algo que é verdadeiro. É uma das forças que Deus, eles entendem que Deus colocou isso no mundo. Ele permitiu essa força maligna no mundo. E como eu expliquei no vídeo anterior, Balaão, ele sabia o segredo do nome de Deus. Por isso que não pode falar o nome de Deus em vão.
Muitas pessoas falam, e quando a pessoa fala, ela adoece. Existem pessoas que falaram o nome de Deus aqui até por engano, achando que era correto. E aí, por tanto falar, ele falou uma palavra. E veio sobre ele doença. Você sabia disso? Tem casos aqui. Eu não vou ater ao caso específico, mas eu lembro quando essa pessoa falou, eu falei, nossa, tadinho. Ele nem sabe o mal que ele trouxe para ele. Por quê? Porque o nome de Deus é tão poderoso, porque é como se você. E assim, é uma força tão grande, é como. Lembra do Césio 137 em Goiânia? As pessoas olhavam brilhante, bonito, mas não sabiam o perigo que aquilo é. Aquilo colocado em uma situação boa, ele era utilizado no raio-x, para uma energia, para você descobrir algum mal. Só que se você pega diretamente, é igual tocar na arca de Deus. Lembra desse episódio? Então a força de Deus, as pessoas querem ter acesso, o poder de Deus não é para qualquer pessoa, porque senão ela se queima. Então, e o que o Jesus e o cristianismo têm? Olha que interessante. Efésios 6:10 fala: quanto ao mais sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revestivos de toda a armadura de Deus, para que poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Por quê? A nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Esse versículo é diretamente, totalmente ligado a Balaão, a esse episódio que Balaque, ele contrata um feiticeiro, que contrata ele. Então, aqui a gente começa a ter o quê? A entender o mundo espiritual. E a gente tem que tomar muito cuidado. Imagine que ele é um cara que fazia leilão espiritual. Literalmente. E ele ficava assim, quem paga mais? Mas nem sempre com boas intenções. Você conhece pessoas que fazem por dinheiro? Eu trago o seu amor em três dias. É de graça? Não. A pessoa vai cobrar e vem com a gente. Não, é para manutenção, para oferta. Você vai ver de onde que surgiu isso aí também. A questão das ofertas. Ah, preciso comprar a oferta para os deuses. Peraí, existe um Deus. E aí, ele começou a ficar aqui, ó. A pergunta é, eu conheci o mundo espiritual, eu tenho que ficar com medo? Não, você não precisa ficar com medo. Porque muitas vezes você fala, poxa, tem um mundo espiritual, eu tô com maldição. Não, não. Maldição, eu vou dar o spoiler. Maldição não pega para o povo de Israel, para o povo de Deus. Israel significa Deus. Não, você vai... É muito mais simples quando você entende a palavra. Eu já falei aqui. Mas e se botarem o meu nome na boca do sapo? Se você está debaixo da unção de Deus, vira príncipe. E olho gordo? Bota colírio diet, emagrece qualquer olho. Gente, para. Quando você está debaixo da bênção de Deus, se eu não estou debaixo da bênção, o que eu preciso fazer? A palavra mais forte significa arrependei-vos. Arrependimento. Não. E arrepender significa tornar a não fazer. Se você está fazendo algo ruim que você sabe que vai dar muito mal no final da história, você já sabe. Como é que eu sei que é ruim? Quando você pergunta. Eu posso ir para tal lugar? Você já sabe que, se você fez essa pergunta, você já sabe que não é para ir. E Balaão, aqui você vai aprender que Balaão insistiu. Insistiu. Vamos lá então? Então, para ficar mais fácil, tá aqui, ó. Primeira oferta do pagamento. Então, a gente tem que entender aqui que vieram a primeira proposta. Ele era um vendedor. Ele era um leiloeiro. Ele era um leiloeiro de bênção. Ele tinha o poder de Deus. Ele não, nesse caso, ele não era um feiticeiro somente, mas ele entendia de feitiçaria. Mas aqui Deus estava abençoando. Então Deus estava colocando na mão dele segredos e ele utilizava para o mal. Números 22:7 fala: então os chefes dos Moabitas e os Midianitas foram, levando consigo dinheiro para pagar as maldições. Eles chegaram ao lugar onde Balaão estava e entregaram a mensagem de Balaque. E com dinheiro. Balaão respondeu o seguinte: fiquem aqui esta noite. E amanhã eu contarei a vocês o que o Senhor me diz. Amanhã. Sabe por que ele falou para amanhã? Porque ele sabia o horário exato do portal de Deus. Falei isso no versículo anterior. Existe aqui que eu contei,
os segredos do poder de Balaão, assista ele. Muito forte. O poder dele, vou dar um spoiler aqui, ele não tinha, pela tradição, Balaão não tinha um olho. Globo ocular ele não tinha. Então, por esse olho vinha as visões. Por quê? Porque ele tinha um olho que não funcionava, só que era um olho que ele tinha ali, um olho espiritual. E era a única parte santa do corpo dele. E o resto não era. Aí o que aconteceu no dia seguinte? Primeira vez que Deus fala com Balaão, o portal de Balaão. Ele tinha um portal que ele sabia no exato momento, milímetro de segundo, milésimo de segundo. Uns falam que no pôr do sol, na virada da lua, tinha um horário exato que Deus jogava a Gevurah, a bravura no mundo, que joga, e ele tinha um portal, ele conseguia pegar uma quantidade maior desse poder de bravura. E você conseguiria até entender, é como se você fosse numa máquina do tempo, só para você entender. Aí Deus pergunta para Balaão aqui, quem eram esses homens? Aí Deus veio falar com ele e perguntou, quem são esses homens que estão com você? Aí Balaão respondeu, Balaque, o rei de Moabitas, me mandou dizer que um povo inteiro saiu do Egito e está espalhando por toda a terra. Balaque quer que eu vá agora mesmo e amaldiçoe essa gente, para ver se assim pode derrotá-los e expulsá-los. Deus disse a Balaão, não vá com eles, nem amaldiçoe o povo de Israel, pois é um povo abençoado. De manhã, Balaão se levantou e disse aos chefes de Balaque, que Balaque tinha enviado, voltem para a sua terra, pois o Senhor não está deixando que eu vá com vocês. Então eles voltaram e foram falar com Balaque. E eles voltaram para Balaque. Aí Balaque ficou indignado. Falou assim, como assim? Balaque não vai vir? Como assim? Vocês vieram de Moatã. Cadê Balaque? Cadê o dinheiro? Conta-se as más línguas que o dinheiro ficou lá. E quando dava o dinheiro pro profeta, falou, não. Vocês pagaram a hora. Então você já está pago. Inteligente? Só que ele sabia quem ele era. Então, aí Balaque falou o seguinte, espera aí, calma aí. Aí eu vou mandar uma comitiva maior. Aí mandou, aí tá lá em Números 22, 15, fala. Aí Balaque mandou-lhe, então eu vou colocar aqui para vocês aqui, só para vocês verem. Aí Balaque mandou-lhes outros chefes, mais numerosos e mais importantes do que os primeiros. Ou seja, levou mais dinheiro. Eles foram falar com Balaão e disseram, eu, Balaque, filho de Zippor, o cara já começou a se apresentar, peço-lhe que venha logo até aqui. Como pagamento, eu lhe darei muitas riquezas e tudo mais que você quiser. Por favor, venha e me faça o favor de amaldiçoar esse povo. Merda! O bichinho, quando... Gente, você tem que tirar a mão à palmatória no seguinte coisa. O que eu aprendo com isso? Gente, quando o cara quer para fazer o mal, por que tem gente que é tão determinada para fazer o mal, quando transfere essa determinação para fazer o bem, ninguém segura. Ninguém segura. Por que tem uma determinação para fazer o mal, mas não tem a determinação muitas vezes para fazer o bem? É uma pergunta e a gente sabe que tem pessoas, poxa, fulano é um grande bandido, imagina se ele fizesse isso pro bem. Ninguém segurava. Concorda? Aqui, Balaão mostra que a prata não é tão importante, porque ele responde lá, ó, Números 22, 18. Vou botar aqui, ó. Vou colocar aqui, só porque eu não coloquei. Aí, ó, Balaão mostra que a prata não tem importância. Onde está isso? Está aqui, ó, Números 22, 18. Balaão respondeu, mesmo que Balaque me desse todo o ouro e toda a prata do seu palácio, eu não poderia fazer coisa alguma, grande ou pequena, que fosse contra as ordens do Senhor, meu Deus. Gente, Senhor, meu Deus, cara, que cara abusado. Como assim que o cara fala, Senhor, meu Deus? Senhor, meu Deus. Tem uma música que começa assim. Balaque era abusado, gente. Balaque foi lá e falou não. E aí, a segunda vez não foi. Aí foi a terceira vez. Aí a segunda vez que Deus fala com Balaão. Números 22, 19 fala. Mas agora peço que vocês também fiquem aqui esta noite, para que eu possa saber se o Senhor tem mais alguma coisa para me dizer. Durante a noite, o Senhor Deus apareceu a Balaão e disse, já esses homens vieram chamá-lo, apronte-se e vá com eles. Mas faça apenas o que eu disser.
No original, tem uma vertente que fala que Deus não manda ele ir se aprontar. Portanto, no dia seguinte, se aprontou, pôs os arreios na jumenta e foi com os chefes dos moabitas. Cara, aqui começa a acontecer que Deus mandou a jumenta de Balaão. Quando ele mandou a jumenta de Balaão, tinha um problema sério. Qual que era o problema que houve? A jumenta, neste caso, falou com ele por quê? Porque ele desobedeceu. E aí tá aqui, ó. Tem um vídeo que fala que o segredo que ela guardava. E um segredo que nós cristãos não sabíamos, que pela tradição é muito chocante. Me deixou muito impactado quando eu fiquei sabendo sobre isso. Muito pesado. Mas, se você for acima de 18 anos, eu aconselho você a assistir esse vídeo que vai te dar uma dimensão do segredo que essa jumenta guardava. Terceira vez que Deus fala com Balaão é através de um anjo. E aí Deus fala com ele aqui. A primeira vez ele fala, ó, não vá. A segunda, se apronte. E a terceira, ele foi. E no meio do caminho, ele bota um anjo. Um anjo para falar com ele. Por que ele botou um anjo? Porque se ele não conseguir enxergar o mundo espiritual, eu vou fazer... Se não tiver... E ele estava com quem? Com os príncipes. Ele não estava sozinho. Então, se não existe ninguém santificado, eu santifico até um jumento. E faço até um jumento falar. Se não houver ninguém crente no ambiente, Deus faz um jumento falar. Meu Deus. Esse é o motivo pelo qual o jumento falou. Porque ali não havia pessoas dignas, porque ele seria morto. E a gente tem esse episódio. Que aí o anjo do Senhor diz, e pasmem, sabe qual o nome desse anjo? Satã. Aqui começa a mudar. Nossa, mas como assim? No original, se chama Satã, esse anjo do Senhor. Peraí, mas Satã não é alguém que se rebelou contra... É aqui um argumento que os judeus usam, que Satanás não é da forma como o cristão vê. Aí a terceira vez, gente, olha que espetáculo isso. O jumento, a jumenta, que é feminino, Deus fez ela falar. Por que Deus fez a jumenta falar? Lembrando que Balaão não estava só. Ele estava com os príncipes, que eram 5, provavelmente. 5 príncipes, 5 pessoas importantes. Poderiam ser mais? Sim. Porque os servos, ele não aceitou. Ele foi junto com as pessoas mais ricas, mais empoderadas. E aí, no meio do caminho, apareceu o quê? Um anjo para matar Balaão. Só que, por que Deus não fez nenhum dos outros príncipes falar? Porque quando não tem ninguém no ambiente que é temente a Deus, Deus faz uma jumenta falar. Uau! Isso é muito importante você entender. Ali mostrou que se ninguém consegue ter olhos para o mundo espiritual, Deus tem olhos para o menor que ali estava. Que é a pessoa que maior santidade tinha no caminho. E naquele lugar ali, a pessoa mais santa era aquela jumenta. E a jumenta conseguiu, na sua humildade, ver aquilo que Balaão, por todo o seu tempo, uma pessoa que era dita com a visão aberta, não conseguiu ver. O que demonstra o quê? Que muitas vezes Deus permite você ver, por isso que muitas vezes as pessoas têm uma visão e não conseguem ver a própria morte. Muitas vezes você consegue curar as pessoas, mas não consegue se curar. Por quê? Porque o dom que Deus te dá não é para você, é para o próximo. Meu Deus do céu. Eita. Então, aqui, a jumenta começou a falar, e aí veio Satã. Você não sabia disso. Ah, mas é o anjo de Deus. Não. No original é Satã. Peraí, como que um anjo que, para o judeu, Satã é um advogado, é um promotor de Deus. Existe o advogado e existe a promotoria. Ele é o acusador. Então é ele que chega para você e fala, porque você está fazendo isso errado, isso aqui. Numa defensoria, você sempre tem um promotor e sempre tem o advogado. Tem o acusador e tem o protetor. Então ele é o acusador. Naquele momento ele já veio para interferir. E é o Yetzatov.
e o Yetzará. Então ali ele, como a função do Yetzará, que é os instintos maus do ser humano, ele viu que o instinto estava maior, então ele falou assim, vou matar. E aí o anjo fala assim, não, peraí que agora não vou matar você. Não vou matar. Aí na sua falsa obediência, ele falou, não, você quer que eu volte? Ele já não era nem para ter ido. Não era nem para ter ido. Você conhece pessoas que nunca, quando Deus te fala um não, não insista no sim. Que é o que Balaão fez. É espírito de Balaão. Ah, eu posso ir, eu posso fazer isso. Aí de tanto insistir, ela vai. O que aconteceu aqui? E aí você fala assim, já que Deus falou que vai, eu vou. Falei, se arruma. Ah, não, então já é para se arrumar, então eu já vou me arrumar e ainda vou junto. Cuidado. Quando Deus fala, Deus não volta na sua palavra. Dificilmente. Moisés orou ali incessantemente. Davi, enquanto o filho dele fala, Senhor, salva meu filho, ele orou. Mas já tinha um julgo. O filho dele morreu. Deus pode mudar de ideia? Sim. Ele já mudou de ideia. E foi justamente no censo de Davi. Aqui a gente tem que entender o seguinte: esse anjo se chamava Satã. Como que um anjo, é uma pergunta que eu vou deixar, como um anjo que ia matar um amigo de trabalho, que é na cultura, na, na teoria da brecha, Satanás caiu no segundo dia. Não tem base bíblica para isso. Isso aí é só uma conjectura, é uma forma de entendimento. Que hoje, eu já por muito tempo achei que era assim. Ah, porque Deus não achou bom o segundo dia. Não, porque Deus não achou bom, porque ele não acha bom aquilo que não está finalizado. Não estava concreto, não estava finalizado, estava no meio do caminho. Deus, quando termina uma obra, ele fala, viu que era bom. Se você quiser, eu te explico o que significa isso. Vamos lá. Aí Balaque soube que Balaão estava chegando. Aí o que ele faz? Aí quando Balaque soube que Balaão estava chegando, aí foi encontrar-se com ele em Ar, o nome da cidade, que é uma cidade que fica na beira de Armon, na fronteira de Moab. Aí o que ele faz? Olha que inteligente. Aí Balaque fala o seguinte, peraí, temos que fazer algo. Porque, gente, até um ímpio, porque isso é um segredo que você tem que entender. Até um ímpio, vou colocar aqui na tela para você ver, ó. Primeiro sacrifício de Balaque: 7 altares, 7 touros e 7 carneiros. E isso aqui foi o quê? Foi feito, uns falam, no horário que ele fez isso aqui, foi o horário noturno. Porque lembra que ele tinha a questão do portal? Isso é na tradição. Isso é uma das tradições que fala que ele foi no horário. Por que ele fez 7? Porque ele não sabia em qual ponto uma da vertente é. Porque o número 7 é perfeição, mas um desses 7, Deus abriria um portal naquela posição. E aí ele olharia o portal aberto e ele iria numa dessas posições. Outra vertente fala que as 7 unificaram, geraram poder e que um portal era aberto no meio. Não importa. O que importa é que Deus falou com ele. Após fazer 7 altares e 7 sacrifícios. O que não era barato. Então, um ímpio foi lá fazer sacrifício. E tem homem de Deus que não faz sacrifício nenhum. Nenhum. Então aí Balaque ofereceu o sacrifício. Então Balaão disse a Balaque: construa aqui 7 altares e prepare para mim 7 touros. Está em Números 23, 1. Prepare para mim 7 touros novos e 7 carneiros. Balaque fez como Balaão tinha dito. E os dois ofereceram em sacrifício um touro novo e um carneiro em cada altar. Então foram 7. Beleza. Cada vez, aí Deus fala com Balaão. Aqui agora fala com Balaão. E aí vem. Aí, no Números 23, 3 fala: aí Balaão disse a Balaque: fica aí perto. Olha a sagacidade dele. Lembra que era aprendiz. Balaque, ele era um aprendiz de feiticeiro. Só que ele falou: não vou te dar meu segredo. Fica aqui que eu vou lá. Porque existia um tempo certinho. Para ele não. Fica aí perto da oferta queimada. Que eu vou falar ali. Talvez o Senhor venha encontrar-se. Comigo. Porque ele sabia o horário certo. E eu direi a você tudo o que ele ordenar. Depois Balaão subiu sozinho até o altar de um monte.
Ali Deus se encontrou com Balaão e este lhe disse: construí 7 altares, sobre cada um ofereci um touro novo e um carneiro. O Senhor Deus disse a Balaão o que deveria dizer e mandou voltar e entregar. E encontrou Balaque ainda perto da sua oferta queimada, ele junto com seus chefes de moabitas. Aí vem a primeira profecia. Aí no versículo números 23, 8, olha o que fala aqui, ó. Como posso amaldiçoar aquele que Deus não amaldiçoou? Então, entenda de uma vez por todas. Se você é uma pessoa abençoada, não tem maldição contra você. Maldição não pega contra o povo, meu povo, o povo de Israel. Do alto das rochas da montanha, eu vejo o povo de Israel. Eles vivem sozinhos e acham que são diferentes dos outros povos. Os descendentes de Jacó são como a poeira, são tantos que não podem ser contados. Gostaria de terminar a minha vida como alguém que pertencesse ao povo de Deus. Quero morrer em paz como as pessoas honestas. Gente, aqui a maldição virou bênção. Aí Balaque ficou o quê? Indignado. Literalmente. Ele ficou indignado. Aí Números 23, 11 fala, então Balaque disse a Balaão: o que você fez? Eu mandei você amaldiçoar e você abençoou esse povo. Eu posso dizer apenas aquilo que o Senhor... Aí Balaão foi aqui, Balaão, muitos profetas Balaões tem uma hora que dá uma santidade, dá uma seta aí. Ele respondeu em 23, 12. E ele respondeu: eu posso dizer apenas aquilo que o Senhor me ordena. Tem gente, tem profeta, falso profeta, que não segue nem o exemplo de Balaão. Começa a falar algo que nem Deus mandou. Que é pior ainda, tem gente que é pior do que Balaão. É quando, eis que te digo, cuidado, se Deus te disse algo que ele não te mandou falar, que é da sua palavra. No Jeremias pegou um cara desse, morreu com a flechada. Porque ele falou algo que Deus não mandou falar. Cuidado. Você pode morrer pela sua língua. Inconformado, Balaque levou Balaão ao alto monte de Pisga. Aí ele falou assim: peraí. Aqui eu aprendo com... A gente tem que aprender com Balaque, que ele falou assim: peraí, não vou me contentar com uma, não. Vou fazer outro sacrifício. Gente, aqui, se você aprenda a diligência, ele não tem uma qualidade, ele tem uma característica. A característica aqui de Balaque é persistência. Se você não desista de alguma coisa, aqui eu aprendo que a gente tem que aprender, reter o que é bom. Ele viu, por Senhor, você não aceitou minha oferta aqui. Quem deveria ter feito esse papel aqui? Balaque foi melhor que Caim. Abel e Caim, lembra? Se ele falou assim, não, meu irmão deu a melhor oferta, não vou me contentar, vou fazer um outro melhor. Só que dessa vez vai ser um altar. Gente, aqui mostra até que um ímpio muitas vezes tem coração mais abençoador, mais pro sacrifício. Gente, eu já tive pessoas na igreja que não eram crentes, mas falaram assim: pastor, eu sei o poder do altar. E ia levava o dinheiro lá. Já houve padres sem saber que pegou um dinheiro e não sabia que o dinheiro veio proveniente de uma coisa má. Não sabia. Até o Silas Malafaia passou por um episódio desse. Aí a culpa é dele? Não, ele foi muito inteligente. Ele pegou lá todos os contratos, mostrou que o dinheiro entrou para a igreja. Quem sou eu para falar alguma coisa ao contrário? Não estou aqui para proteger ninguém, muito menos para acusar. Mas eu te falando que acontece. Aqui em Brasília teve um padre que recebeu um dinheiro e era de uma propina, mas ele não sabia, era o dinheiro que ele botou lá para construir o templo. Por quê? Porque são pessoas com sentimento de Balaque. E são abençoadas. Só que todo mal tem uma consequência. Entendeu? Aí Balaque disse a Balaão: venha comigo para o outro lugar, de onde você poderá ver somente alguns israelitas. Alguns. Amaldiçoe dali essa gente, por favor. Peraí, agora eu vou levar onde tem menos pessoas. Onde tem só algumas, para ele não ficar... Porque de repente ele estava ali, são muitas pessoas, ali pode ter alguma pessoa amaldiçoada. Aí ele pensou assim, não, então peraí, que aqui tem algumas pessoas, e ali pode ter uma pessoa que Deus pode amaldiçoar aquele grupo. Mas não deu certo. Aí ele fez o segundo sacrifício. 7 altares, mais 7 touros e 7 carneiros. Gente,
Só que demonstra que Balaque não estava medindo esforços para amaldiçoar o povo de Deus. Aí Balaque o levou até o campo de Zofim, no alto do monte Pisga. Ali construiu 7 altares, fez tudo que Balaão tinha pedido. Aí a 5ª vez que Deus fala com Balaão. E aí se encontrar. Então Balaão disse a Balaque: fica aqui, perto da sua oferta queimada, de novo. E eu irei ali para encontrar com Deus. Gente, aí já estava ali. Porque na primeira ele falou: não sei, provavelmente Deus pode falar comigo. Aqui não, já tinha certeza. Porque ele já sabia que ele achava que o portal só funcionaria numa posição. Ele foi em outro lugar e ele entendia que alguns portais são abertos fora do ambiente com sacrifício. Existe uma vertente disso. Você já viu essas histórias de portais, de negócio de portal? É tirado da Bíblia. Engraçado, né? É tirado da Bíblia. É tirado desse episódio. Quando você vê, o portal do templo, era o portal de Balaão. Então, não fique. A primeira história contada é através disso. Então, não fique. Aí o Senhor se encontrou com Balaão e disse o que ele deveria dizer e mandou voltar ao lugar onde Balaque estava. E a fim de entregar-lhe a mensagem. Assim, Balaão voltou e encontrou Balaque ainda perto da sua oferta queimada. Ele, junto com os chefes moabitas, Balaque perguntou: o que o Senhor te disse? Aí vem a segunda profecia de Balaão. Aí Balaão fez esta profecia: venha, Balaque, filho de Zipó, e escute o que eu vou te dizer. Deus não é como os homens que mentem. Não é um ser humano que muda de ideia. Quando foi que Deus prometeu e não cumpriu? Ele disse que faz e faz mesmo. Recebi ordem para abençoar. Ele abençoou. E não posso mudar nada. Vejo que no futuro do povo de Israel não há desgraça nem sofrimento. O Senhor, seu Deus, está com eles. E o povo está gritando que o Senhor é o seu rei. Deus os tirou do Egito. Ele tem força de um touro selvagem. A feitiçaria e a adivinhação não valem nada contra o povo de Israel. Agora, todos dirão a respeito desse povo: vejam só o que Deus tem feito. Israel se levantou como uma leoa e se de firmar como um leão. Ele não descansa até que tenha devorado a presa, bebido o sangue das suas vítimas. Cara, agora imagina. Balaque agora estava tremendo nas bases, agora falou assim: não, agora, não, se eu já fiz 2 sacrifícios, não vou parar nele, não. Não vou. Se eu já fiz 2 sacrifícios, peraí. Não, depois de uma. Imagina, depois que você fala assim: eu quero amaldiçoar. Imagina, uma pessoa vai amaldiçoar outra pessoa, fala: aquela pessoa fez mal pra mim, eu quero que aquela pessoa morra, não sei o que. Eu falei: ó, ela não vai morrer. É mais fácil você morrer do que aquela pessoa morrer. Gente, e essa oração você usa, todos os pastores usam essa oração. Deus não é homem quem minta, nem que se arrependa. Foi Balaão que disse. E aí você muitas vezes usa a palavra: nossa, foi Salomão. Não foi Salomão, foi Balaão, um profeta falso. O que mostra para mim que qualquer homem, até eu na minha pequenez, posso cometer um erro de Balaão. Que acerto coisas e muitas vezes Deus não mandou falar e Deus vai lá só pelo compromisso e vai lá que aquela palavra se firme. Por quê? Porque eu estou em nome dele. E aí muitas vezes uma palavra que Deus não mandou, ele manda profetizar. Por quê? Manda falar e aí ou não manda e ele vai lá e realiza. Por quê? Porque para não envergonhar o reino. E ele fez isso com Balaão. Balaão foi usado por Deus. Não falou uma palavra errada. Se você não pode amaldiçoar, não abençoe. Olha o que acontece. Isso acontece com muitos profetas hoje. Isso é muito pesado. Olha isso aqui, gente. Olha o que olha. Então Balaque disse a Balaão: olha o que acontece. Hoje temos Balaão, profetas na igreja. Uma vez eu já posso falar com você. Um discípulo meu falou: pastor, eu quero sair da igreja, não sei o que. Falou: ó, eu não posso amaldiçoar, não amaldiçoou, mas abençoar também não abençoou. Nenhum nem outro. Olha o que fala. Se você não pode amaldiçoar o povo de Israel, pelo menos não abençoe. Então, se você não... A mesma coisa. Se você não pode abençoar, também não amaldiçoe. É a linguagem.
Aqui só mudar a vertente é a mesma forma. Que mal tem eu abençoar uma pessoa? O Senhor abençoa essa pessoa para essa nova caminhada, que ele nunca se desvie dos seus caminhos. Aí você não abençoa, não, aí você está em cima do muro. Você é responsável por essa vida. Você é responsável por essa vida. Ouviu? Eu estou falando isso com autoridade agora divina. Por quê? Porque eu sei que eu já vi pessoas que passaram mal por conta desse sentimento. Ah, porque eu não vou abençoar, ou também não vou amaldiçoar. Você está fazendo o papel de Balaão. Você vai pagar por Deus. Que mal tem abençoar? Não vou abençoar para ir para o pecado. Aí não. Não tem como abençoar para ir para o pecado. Mas abençoa, eu falei, Senhor, não custa nada abençoar. Aí só porque a pessoa quer mudar de igreja, mudar de... Eu falei, não vou dar carta de nada. Balaão, você vai pagar por esse preço. E é alto. E muitas vezes é a perda daquilo que Deus te fez conquistar. E Balaão respondeu, eu já não disse que só posso fazer o que o Senhor ordenar? Então Balaque disse a Balaão, venha comigo, que eu vou levá-lo a outro lugar. Talvez Deus queira que de lá você amaldiçoe os israelitas. Ali a giripoca morreu aqui. Balaque falou assim, meu Deus do céu, tá piorando. Cada vez que eu faço uma coisinha, tá... Aí Balaque levou Balaão ao alto monte de Peor, ao lado do deserto. Aí falou, poxa, do lado do deserto, onde tá mais pessoas aí, ó. Aqui é onde vai ter pessoas que podem ser amaldiçoadas. Aí Balaque levou Balaão até o alto do monte Peor, no lado que dá para o deserto. Terceira vez que ele faz sacrifício. Aí, mais uma vez, Balaque vai lá, constrói 7 altares, 7 touros novos e 7 carneiros. Então, ele não poupou nada. Ele não poupou nada. Concorda? Aí, no terceiro sacrifício aqui de Balaque, 7 altares, mais 7 touros, mais 7 carneiros. Aí tem aqui, ó. Balaão disse a Balaque, construa para mim mais 7 altares. Aí Balaque fez como Balaão havia ordenado, ofereceu sacrifício, e um touro novo, e um carneiro, e um em cada altar. Desta vez, Balaão viu que o Senhor queria mesmo que ele abençoasse o povo de Israel. Por isso, não foi como antes procurar sinais para saber qual era a vontade de Deus. Pelo contrário, ele se virou para o deserto. Gente, aí agora, aqui tem a oração que até hoje o povo judeu utiliza. Tá aqui, ó. Sexta vez que Deus fala com Balaão. Aí o Espírito de Deus tomou conta de Balaão. O que eu aprendo aqui? Falso profeta não é um feiticeiro. Lamento de dizer. Porque aqui, ó, Deus está tomando conta da vida daquele. Olha, Deus usa aquele cara. Tá bom, nem todo mundo que Deus usa, nem todo mundo. Deus usa até o diabo para abençoar o povo dele. Deus usou Balaão, o profeta mais maligno, para abençoar o povo dele. Então esse negócio de, porque o cara tem muito poder. Como é a vida dele com Deus? Ele segue os princípios que Deus quer? Eu tenho medo. Ele faz por dinheiro? Não, mas eu preciso de me manter. Tá. Mas para enriquecer, eu tenho minhas dúvidas. Não estou aqui criticando ninguém. Números 24, 2. E viu o povo de Israel acampado tribo por tribo. O Espírito de Deus tomou conta de Balaão. E ele fez essa profecia. Esta é a mensagem de Balaão, filho de Beor. São estas as palavras do homem que pode ver claramente. Olha o olho aqui, pode ver claramente. Porque ele não tinha um olho. Mas aquele olho que lhe faltava era a única parte santa. Então Deus fez com que aquele olho conseguisse ver o que ninguém conseguia ver. E aí tem terceira profecia de Balaão, que é a mais forte e que está na oração judaica. E que pode ouvir o que Deus está dizendo. Eu caio, os meus olhos se abrem. Eu caio, meus olhos. De novo aqui. Lembra do olho que faltava nele? Eu tenho uma visão do Deus Todo-Poderoso. Lembra do olho? Então aqui o olho que faltava nele. Como é bonito o acampamento do povo de Israel. Como são belas as suas barracas. Elas parecem filas de palmeiras. São como jardins
na beira dos rios, como aloés, plantadas por Deus, ó Senhor, ou como cedros perto das águas. Israel terá muita água para beber e para regar, e as suas sementeiras. O seu rei será mais poderoso do que Agag, e o seu reino será famoso. Deus tirou os israelitas do Egito e luta por eles como um touro selvagem. Eles devoram as nações inimigas, quebram os ossos dos seus soldados e os matam com as suas flechas. Israel é como um leão poderoso. Quando está dormindo, ninguém tem coragem de acordá-lo. Quem abençoar o povo de Israel será abençoado, e quem amaldiçoar será amaldiçoado. Gente, que oração perfeita. Aí Balaque fica, meu Deus do céu, imagina agora, você me fez fazer 3 sacrifícios com 7 bois. Gente, aqui, perdi 3 bois, 3, gente, como? Aí, Números 24:10. Aí Balaque ficou com muita raiva de Balaão. Com uma das mãos, deu um soco na outra. Sinal de ódio, disse: eu o chamei para amaldiçoar os seus inimigos, mas nestas 3 vezes você só abençoou eles. Imagina. Eu te chamei para fazer um trabalho aqui agora, para fazer, e você não fez. Só que aí, olha que interessante, Balaão só receberia depois do serviço feito. E ele não fez serviço. Tem coisa que fala assim, você parece que não quer receber esse dinheiro. Agora, vá embora para sua casa. Prometi pagar bem a você. Porém, o Senhor Deus não está deixando que você receba o pagamento. Aqui, ó. Até aqui é uma aula aqui para você. Se Balaão aprendeu a pagar somente depois do serviço pronto. Balaque falou, só vou te pagar depois do serviço pronto. Balaão se mostra obediente a Deus? É uma pergunta, mas vamos colocar aqui. Então Balaão respondeu, eu disse aos seus mensageiros que mesmo que você desse toda a sua prata e todo o seu ouro, eu não poderia desobedecer a ordem do Deus Todo-Poderoso. Eu disse que não faria nada por minha própria conta, somente diria aquilo que o Senhor me ordenasse. Balaão disse a Balaque. Agora vou voltar para o meu próprio povo, mas antes de ir, quero avisá-lo do que os israelitas vão fazer com o seu povo no futuro. E outra profecia. Aí vem aqui, ó. 7ª vez Deus fala com Balaão. Cara, já que você não me pagou, não vai pagar nada, olha aqui que eu tenho aqui para você. Olha aí, ó, outra profecia. Não acabou naquilo lá, não. Olha aqui a 4ª profecia contra Balaque. Então ele fez essa profecia. Esta é a mensagem de Balaão, filho de Beor. São estas as palavras do homem que pode ver claramente. Olha novamente aqui, pode ver claramente. Ele tinha a autoestima dele. Que pode ouvir o que Deus está dizendo e receber o conhecimento que vem do Altíssimo. Eu caio, os meus olhos se abrem. Novamente aí. Olho para o futuro e vejo o povo de Israel. Um rei como uma estrela brilhante vai aparecer naquela nação como um cometa. Ele virá de Israel. Ele derrotará os chefes dos moabitas e acabará com esse povo orgulhoso. Ele conquistará os inimigos de Israel, os edomitas, e fará que a terra deles seja sua propriedade. O povo de Israel mostrará sua força. Dos descendentes de Jacó sairá o dominador que acabará com o que ficaram com a vida nas cidades. 5ª profecia de Balaão contra Amalequitas. Aí vem a 5ª profecia. Aí, em sua visão, de novo, Balaão viu os amalequitas e fez essa profecia. Amaleque era o povo mais poderoso de todos, mas no fim será destruído para sempre. 6ª profecia de Balaão contra os queneus. Balaão viu também os queneus e fez essa profecia. O lugar onde vocês moram é seguro, e o seu ninho está colocado na rocha, mas vocês serão destruídos quando a Síria os levar como prisioneiros. 7ª profecia de Balaão contra os povos reunidos do norte. Lembra do povo do norte? Balaão fez essa profecia. Quem são estes povos reunidos no norte? De Chipre,
Virão os inimigos nos seus navios, eles conquistarão a Síria e Éber, mas depois eles mesmos serão destruídos para sempre. Depois Balaão, 24, 25, depois Balaão se prostrou e voltou para casa. E Balaque também foi embora. Gente, imagina a cara de Balaque. Ele ficou Balaque-laque da vida. Ele ficou destruído. Ele não é o destruidor? Então, ele foi destruído. Quando ele falou, poxa, você viu aquele balde com o rabo das pernas? Eu falei, gente, eu fui para amaldiçoar e fui amaldiçoado. Literalmente. É o espelhamento. É o efeito bumerangue. Se ele fosse para abençoar, ele seria abençoado. Então, aqui ele perdeu uma grande... Mas antes dele voltar, antes de Balaão voltar, aí vem aqui, ó. Ele dá um conselho para Balaque. Aí aqui é uma tradição muito forte, mas está Ele fala, o Deus dos israelitas odeia prostituição. Você sabia disso? O Deus, ele não gosta de prostituição e nem de idolatria. Aí ele falou, vou te dar uma dica aqui. E uma dica de graça. Você quer... Amaldiçoar não vai valer. Mas tem como você fazer os escolhidos de Deus se desviarem. Balaque aqui ele dá justamente a dica de como fazer com que um escolhido de Deus se perverta. Primeira coisa, a questão sexual, que é o prazer. E o prazer, ele fala que existe um caminho. Primeiro você leva o prazer, para isso você use as princesas, as mais bonitas, e atrair os príncipes. Por isso que quando você está numa posição alta, parece que tudo começa a atrair. Eu tenho amigos pastores que estavam numa posição alta, mas quando ele estava na posição, quem é visto é lembrado, então muitas mulheres, e lamentavelmente houve quedas. Você pode ver. Por quê? Porque ele está numa posição onde ele é dominador, e ele gosta disso. E aí o prazer leva a outras idolatrias. E aí mostra que tem um episódio, que aí as relações com as mulheres moabitas, quando os israelitas estavam acampados no Vale de Acás, os homens começaram a ter relações com as mulheres moabitas. Gente, elas convidavam o povo para as festas, que havia umas festas, aí construíram tendas. Na tradição fala que eles construíram tendas. Nessa tenda tinha vinho, alimento, tudo que faltava no deserto, elas conseguiam dar. Então, encantava. E chegava lá, tinha mulheres belas, o cara olhava e falou assim, ó, eu faço tudo que você quiser, mas tem que idolatrar esse ídolo. E aí começou a coisa muito pesada. E aí a gente tem que entender o seguinte, nossa, matou muita gente. Não, gente. Uma pequena parcela. Porque e eu vou te mostrar isso. Enfoque. Quem foi adorar Baal Peor? Gente, Baal Peor. Eu vou fazer um vídeo, porque esse aqui é um dos maiores motivos, pelo qual o judeu não ora no banheiro. Gente, isso aqui, ó, me confrontou pesado. Por que Baal Peor? O que significa Baal Peor? Baal Peor era uma idolatria que colocava que as pessoas urinavam e olhando para ele. Defecavam orando para ele. Faziam sexo ou faziam relações sexuais olhando para ele. Bestialidades olhando para ele. Assassinato olhando. Quanto mais bestial fosse na presença dele, mais acreditava-se que esse ser te daria mais poder. Então, o que acontece? Tudo que tivesse podridão, eles falaram, Deus não pode se comparar a Baal Peor. Então, por conta disso, nós não oraremos onde tem nada que seja que polua, que seja cheiro, banheiro, tudo que podridão, mesmo que seja um local de limpeza, não oraremos lá. E eu acho isso de uma validade ímpar. E Jesus respeitou isso. E Jesus, se você analisar, onde ele orava? O lugar onde tinha prensa. E aí você começa... Prensa de quê? De óleo. Ele não orava em qualquer lugar. Ele seguia isso. E é interessante. E isso, por muito tempo, eu orei muito pro banheiro e eu fiquei quase um ano sem orar, porque eu tinha um costume de orar no banheiro. Pastor, tá errado? Não, Deus ouve a oração. Mas se você busca, eu até falando com o judeu, falou, ó, onde tem podridão, aí ele até, o argumento que ele usou, falou assim, você convidaria um príncipe
para ficar dentro do banheiro com você? Eu falei, não. Então como que você vai levar o rei dos reis? Você tem que levar ele para o melhor lugar da sua casa. Eu falei, gente, mas isso não me impede de orar muitas vezes para Deus. E aí Deus fala assim, santifica o lugar que você está. Você tem que estar no lugar santo. Você consegue imaginar que o templo fosse todo um banheiro? Não. Por quê? Porque Deus ele escolhe o lugar que ele vai. Ele é o rei dos reis. Então aqui tem um dos motivos pelo qual o judeu não ora no banheiro. Não só isso, mas é um dos argumentos. E aí começa aqui, ó. Disse Moisés: reúna os chefes do povo de Israel e os enforque diante de mim em plena luz do dia. Assim, a minha ira contra o povo de Israel acabará. Moisés disse aos chefes, que eram os príncipes: cada um de vocês mate os homens da sua tribo que forem adorar o deus Baal Peor. Que era o que, ou seja, eles botavam dentro da cabana esse ídolo e tinham relações sexuais com os príncipes, pessoas de alto nível do povo de Israel. E aí, o que aconteceu? Olha que interessante. Finéias mata. Finéias é o primeiro que tinha um poder de invisibilidade. Se você quiser aqui, tem a Midrash, que eu acho muito legal. Que Finéias foi justamente que foi junto com Caleb, os dois espias. Finéias é um dos dois espias que foram visitar Jericó. E ele ficou invisível. Tem aqui a história de José, muito legal. Que é muito interessante. Então, o primeiro ato de invisibilidade. Então, se você é mulher invisível, homem invisível, primeiro lugar tá aqui, ó, na Bíblia, na tradição oral. Aí ele se ficou invisível, e aí que estava tendo relações dentro da tenda de Moisés. Não que ele tenha ficado invisível, mas a pessoa não conseguia ver ele. Tem esse poder. E aí, o que acabou? E quando Finéias foi lá, e tá aqui, ó. Moisés e todo o povo estavam chorando em frente da tenda do Senhor. Gente, olha que absurdo. Que absurdo. Olha o que Balaão conseguiu fazer com o povo de Deus. Aí Moisés e todo o povo estavam chorando em frente da tenda do Senhor. Tenda do Senhor. Então um dos israelitas levou uma mulher midianita para dentro da barraca da presença de Moisés e de toda a gente. Quando Finés, filho de Eliezer, um neto de sacerdote, Arão, viu isso, levantou-se e saiu da reunião. Ele pegou uma lança, seguiu o homem, entrou na barraca e enfiou a lança na barriga dele e da mulher. Como que um guerreiro ia deixar uma lança na sua barriga? Porque ele ficou invisível. É uma das explicações. E assim acabou a epidemia que havia entre os israelitas. Acabou a epidemia que matou 24 mil pessoas. Aí você fala assim, nossa, matou muita gente. Gente, 0,1. Era mais de 4 milhões, 5 milhões de pessoas. Só morreram 24. Então não foi tantas pessoas. Foi uma quantidade mínima de pessoas. Mas, porém, quem é que deu a aula? Balaão. Profeta Balaão. Aqui mostra que esse aqui, se Balaão tivesse ido embora sem dar essa notícia, ele teria sido um grande profeta. Só que ele falou, não. Peraí. Esse povo, eu vi que esse povo vai ser melhor do que eu. Eles vão ser maiores do que eu. Peraí, vou pelo menos deixar aqui. É aquela história das duas meretrizes de Salomão. Se não for para ficar comigo, não fica com ninguém. Pode matar. Esse é o sentimento de Balaão. É o sentimento daquela prostituta. Porque o filho não era dela. Então, já que é um povo que eu não faço parte de povo nenhum, pelo menos se eu for, eu vou levar uns 24 mil comigo. Literalmente isso. Literalmente foi o que Balaão fez. Números 25, 9. E o que havia matado 24 mil pessoas, então o Senhor Deus disse a Moisés: Finéias, um homem exemplo de Deus. Aí Finéias aqui, ó. Finéias fez com que terminasse a minha ira contra o povo de Israel. Gente, Finéias foi fino. Finéias. Zinri, quem era o cara que fez a merda? Me desculpe o nome, palavrão. Merda, porque literalmente ele estava na frente de um ídolo que adorava podridão. Tanto é que Beuzebu é senhor das moscas. Beuzebu, então, Baal, Beor, ele é um ser que era até superior. As moscas vinham através. Então, era um principado aí. Zinri da tribo de Simeão e a midianita Cosbe. Agora, peraí, da tribo de Simeão. Então foi por isso que Moisés não abençoou a tribo de Simeão. Não tem a bênção de Moisés. Moisés não abençoou essa tribo por conta desse príncipe.
como que ele vai abençoar uma tribo que chegou ao ponto de fazer Simeão, é justamente o segundo filho que chegou. Você lembra do segundo filho que fez a briga de Siquei? Ele era inconsequente. Ele fazia o que estava na cabeça. Então, temos que tomar tem que tomar cuidado com isso. Monte Peor, local onde Labão fez oferta a Deus. E aqui você começa a entender quem deu essa direção sexual e que trouxe epidemia ao povo de Deus. Balaão. Moisés, antes de morrer, deveria se vingar dos midianitas. Então ele foi lá fazer a batalha. E aí quem morreu nessa batalha? Balaão morreu nessa batalha. Então Deus deu a ordem para ele. Lei de purificação. Aqui, gente, é um detalhe que é muito interessante. Ah, porque tem que dar 10%? Não, não. Aqui tem uma coisa muito interessante. Ah, porque se você ganhar algo, você tem que dar. Gente, se você está começando no ministério, existe uma justificativa aqui. Ó. Olha que interessante. Quando você quiser, ó, despojos de guerra. Nessa guerra em especial de Amaleque, sabe quanto foi a média de porcento? Soldados. Os soldados, ó, dividiu entre os soldados e o povo, toda a divisão. E aí a cada, olha o imposto. Imposto dos soldados. Uma pessoa a cada 500 pessoas, bois, ovelhas e cabras. Então, cada 500 ovelhas dava uma. Para quem? Para o sacerdote. Aí tá aqui, ó. Números 31, se você quiser. Então, significa o quê? 0,2%. E o imposto do povo que tinha que dar para os levitas é um a cada 50. Então, aqui que dá 0,2%. Lá você está falando que não precisa dar os 10%, não. Lê esse texto aqui que você vai entender. Eu já falei uma vez com uma pessoa que estava iniciando, que não concordava com o dízimo, eu falei, cara, pega 2% do seu valor, daquilo que Deus te fizer ganhar. Ah, não tem na Bíblia. Não tem? Olha aqui. Nenhum pastor vai te querer te colocar isso aqui. Porque eu não sou Balaão. Eu quero que seja feito o que Deus mandar. Ah, é 10%? É aquilo que você prometer. Não prometa aquilo que você não possa cumprir. O judeu é 10%. Mas se você pode começar, e aqui está tudo que ali mostra a questão de Balaão. Qual que é a grande moral de tudo isso aqui, Glácio? Gente, Balaão, você viu que Deus... Gente, é a pessoa que teve maior número de profecias em menor espaço de tempo. O fato de uma pessoa ser uma pessoa que profetiza e que Deus obedece não significa que ela é profeta correto. Ela pode ser um falso profeta. E a Bíblia fala que o falso profeta, ele vai fazer sinais. Ele vai dar sinais. Que é o próximo treinamento que eu vou te dar. Gente, é muita coisa de Balaão. E no próximo agora que a gente vai falar é justamente sobre, olha que vou até abrir aqui agora, que é justamente a jumenta de Balaão. Que é esse aqui, ó. Aí, a jumenta de Balaão. Meu Deus do céu, aí, ó. A jumenta de Balaão, que é o próximo. E aí tem um segredo que ela guardava. Você vai ficar escandalizado. Escandalizado. Então, se você tem gostado desse treinamento, faça a pergunta. Eu quero aqui, depois eu vou responder aqui umas perguntas aqui de pessoas que, que têm feito as perguntas. E eu vou responder elas aqui até diretamente, sem fazer todo o vídeo, que eu gosto de fazer um videozinho assim. Eu acho que é importante o respeito. Eu estou fazendo para Deus. Para Deus. E eu sempre tento melhorar, seja no áudio, seja no vídeo, seja em qualquer lugar. Espero que você tenha gostado.